Hoje é aquele dia de conversar com o Guto, assim, ó, sorrisão aberto, Guto Graça, a gente muito emocionado, né, com os atletas brasileiros. Claro, Jogos É, vamos. Olímpicos são fonte de comentário em todas as rodas nesse momento de conversa, pelo menos no Brasil, e na internet, nas redes, isso não é diferente, né, Guto? Bom dia pra você. Ou se não é diferente, vamos lá, vamos brincar de um terço. A gente pode dizer que um terço das redes está ocupado por Jogos Olímpicos de alguma forma, seja o que for na mais diversidade do assunto. E quando a gente fala e olha e fala vai crescer, a pergunta que fica, Carla e ouvintes, é: vai crescer para onde? Porque uma coisa que já tem um terço do volume do postado, do engajado, é que a gente está quase que monoassunto, ou seja, o crescimento disso é: você que não gosta de Jogos Olímpicos, lamento, é melhor sair da bolha, se entrar numa bolha, porque você não vai conseguir fugir desse assunto. Inevitável, tá? Não tem jeito. E o que traz, Carla, bom, primeiro, antes até da gente entrar e falar dos destaques, e a gente tem que falar porque é comportamento, e a gente trata disso aqui, é a tal da treta. Ou seja, a treta olímpica entre atletas e discussões, ela conseguiu ter o volume de 2% do que teve nessa segunda, terça e quarta. É muito alto. Eu devolvo a pergunta e falo: será que é carência de programa tipo Big Brother, de programa de cobertura de fofoca? Não sei. É muito alto para que a gente dê uma super dimensão para a treta entre atletas, e aconteceu, e te digo, momento Candinha ocupando 2% da pista do assunto olímpico, Carla. Ainda que a gente não queira, né, Guto, entrar nesses assuntos, a gente acaba esbarrando nas repercussões. A própria goleira da seleção feminina de futebol, que acabou aí, né, envolta toda polêmica depois de bater boca nas redes sociais, a gente não quer nem ficar sabendo disso e acaba sabendo, e aí as coisas acabam caindo no nosso colo, né? São os elementos, assim, você lê uma coisa, você nem leu a notícia, mas você sabe o que está acontecendo. É engraçado, isso é interessante, né? E que serve de exemplo para todas as outras pessoas com rede social. Reflita um pouco antes de escrever, reflita um pouco antes da treta, porque a palavra lançada é complicada e serve talvez para ilustrar. A gente já tem mais de uma década de rede social e parece que a gente não aprende a lidar com isso. Seja um atleta, seja uma personalidade, seja um anônimo, ou seja, a gente tem que começar a entender como usar isso. Não é só expressar opinião ou comunicar, é o que você está gerando, aquela história do o que eu estou costurando para dentro com isso, porque sirva, né, cara? Eu acho que teve o exemplo e te digo, deu volume muito alto, parece que o pessoal gosta de ver uma treta, cara. Ou, por exemplo, ó, Medina, o que aconteceu com ele, né? A Glenda Kozlovski, que é a nossa foi atleta, né? Ela entende tudo desses esportes relacionados ao surf, bodyboarding. Ela disse, olha, ele foi garfado, né? O Medina era para ele ter se classificado e subido no pódio, mas não rolou. O que aconteceu com o Medina? Muita gente acabou falando mal dele nas redes, né, Guto? Mas antes de chegar até no Medina, a gente tem que relatar que segunda, terça e quarta, 6% de tudo que foi do volume olímpico era reclamar de juiz. Era transformar o brasileiro num grande botafoguense, que eu falo brincando que o Botafogo é um time que, pro torcedor, ele não perde. Ou ele ganha ou foi roubado. Assim, Guto brincadeiras à parte nessa Graça. visão, né, não é querendo polemizar, mas é compreendendo. Foi 6%, é muito volume. Aí a gente chega no Medina, que teve uma grande menção de solidariedade com, digamos, esse garfo, 45% de apoio, etc e tal, de tamo junto, Medina. Só que ele encarou duas coisas que a gente tem que entender. Uma foi a zoação. E a zoação de 20%, que foi o volume com a eliminação dele, a gente não precisa atribuir posicionamento dele é político ou não. Não. Ele começa a entender o que é ser celebridade e tomar partido em alguns sentidos, ou seja, ganha a brincadeira pela marra, ganha por ser, digamos assim, a zoação do ressentido, é tudo comum. Agora, o que me chamou a atenção, porque teve 6% de volume de gente, Carla, comemorando a derrota dele. Aí eu não consigo comemorar a derrota de um atleta brasileiro, seja ele bolsonarista, seja ele lulista. Não dá. E o cara é muito bom. Você fazer a brincadeira, até o limite da zoação, Carla, você começa a entender. Agora, quando passa para comemorar
uma derrota de um atleta de ponta brasileiro, eu acho estranho. Mas eu não sou régua de valor de sociedade, o que a gente observa de movimentação, tá? Não, mas você tá coberto de razão, Guto. Agora, a gente tem os sentimentos quando se depara com esse tipo de comportamento, né? Eu também me lembrava aqui de pessoas exaltando Medina, né? Quando ele leva o nome do Brasil e tal. Ah, Medina, porque é brasileiro, porque é brasileiro. Ítalo ganhou, sensacional brasileiro. Medina não se classificou, porque isso. Mudou, né? Muda completamente ali, parece que a opinião e a relação da pessoa com o ídolo. Carla, mas o brasileiro gosta de um vitorioso. A gente gosta de superação, mas eu vou te dar o exemplo. O líder, até o momento que a Rebeca, que vem nesse crescente, a gente vai até encerrar falando um pouco dela, né? O Ítalo foi o líder de consulta e busca nessa semana, superando atletas do futebol. Então é uma menção que a gente tem que compreender a dimensão que foi essa primeira medalha de um esporte iniciando nos Jogos Olímpicos. É sim histórico, não tem a menor dúvida. Isso não tira nenhum brilho do Medina anterior, mas o brilho olímpico do Ítalo de trazer a primeira medalha de ouro no surf, que daqui a 50, 60 anos vão ver no histórico dos Jogos Olímpicos, quem foi a primeira medalha de ouro do surf masculino, vão estar olhando que foi lá o Ítalo, ou seja, ele escreveu o nome na história e o brasileiro gosta disso, né? Como gosta também, Carla, e a gente tem que mencionar que é a nossa recordista de, digamos assim, de simpatia. Então, 98% de engajamento positivo para a Raíssa. Olha que coisa legal. Muito legal. Guto, mas quem são esses 2%, pelo amor de Deus? Quem é que vai falar mal da Raíssa Leal? Pelo amor. Eu tava pensando a mesma coisa sobre a Rebeca. Rebeca é uma atleta sensacional, ser humano incrível, conseguiu o que conseguiu. Daqui a pouco vai ter gente arrumando coisa negativa pra falar sobre essa garota. A mesma coisa da Raíssa. Quem são os 2%, Guto? Você mistura entre troll, entre ressentido e entre gente que vê coisa onde não tem. É gente que vê até assunto político na história da Raíssa. É gente que vê... entenda, são disfuncionais, mas são disfuncionais que estão na rede. E a gente tem que saber lidar com eles. Mas, repito, a Raíssa é um case de sucesso de como despontou com essa alegria para o Brasil, que a gente tem que olhar. Agora, comentar sobre troll e sobre quem tem esse ressentimento, Carla, eu acho que a gente acaba atiçando mais um pouco. Só compreender a existência e tentar passar batido, tentar não se envolver e entender. Existe aquilo. Eu não posso parar para começar a confrontar, porque acaba me contaminando daquilo. Vamos falar o lado positivo e brilhante que foi da Raíssa, sem sombra de dúvida. Boa, vamos deixar esse correio deselegante para lá. 98% então de aprovação da Raíssa e a mesma coisa que a gente espera para a Rebeca, né, Guto? A Rebeca, ela, primeiro, foi a explosão, foi a maior atleta brasileira de densidade até então nos Jogos Olímpicos, somada a todas as redes nessa manhã. Então a gente, em tempo real, está vendo o nascimento de um grande ídolo. Por quê? Rebeca ainda volta a competir num esporte, Carla, que parece que o brasileiro se sente grande quando a gente vence. Porque é um esporte que a gente tem uma precisão, tem um pouco da malemolência, mas a gente sempre foi acostumado a ver aquelas russas marciais, aquela coisa assim tão... E quando a gente consegue fazer isso, e consegue levar a malemolência, o baile de favela, levar tudo isso, todo o nosso jeito, que a gente não tem que ter vergonha de ter, e bota isso junto com a música clássica, é inevitável que a gente dá vendo, muito provavelmente, aí análise de tendência, que é a atleta que deve ser o grande nome olímpico desses nossos Jogos para o Brasil e que a gente tem que continuar com essa torcida. Ai, meu Deus, que orgulho. Bom, para citar, o Sandro Badaró me passou a cola aqui que só isso, só a Nádia Comaneci, tá? Comentou, publicou aqui no Twitter dela, ela fez um post sobre a Rebeca, dizendo, nossa, eu tô tão orgulhosa, parabéns pelo trabalho pesado, pela dedicação, você fez história, Rebeca Andrade, esse é o tweet da Nádia Comaneci, ok? Só isso. Além de tudo, essa garota conquistou isso hoje. E aí, Guto, a gente tem também um vídeo que está circulando bastante nas redes das atletas do Flamengo assistindo a essa final e comemorando, né, muito a medalha da Rebeca Andrade, porque no fim das contas é um espelho, né, para essas atletas. Vamos assistir rapidinho esse trecho? Por favor.
gente fica emocionada, não fica? De ver essas garotinhas ali, todas. Tem a Rebeca como um espelho mesmo, é um futuro possível agora, Guto. Assim, Carla, em alguns momentos, eu confesso que me dou o direito de me emocionar e agora dar aquela embargada aqui por estar vendo como eu estava vendo a minha mais nova, vendo as competições do judô. Lembrar que a minha mais velha tinha um pinguim de estimação que ela chamava de Jade, pela Jade Barbosa, ou seja, acaba que a gente se sente tão próximo quando eu vejo assim, vendo a minha filha lá torcendo, fazendo brincar assim pela Rebeca, como eu pude presenciar, é uma coisa que foi o que você falou, a gente sai mais suave, a gente faz uma coluna mais leve, com menos treta, falando que existe sim uma possibilidade que a gente tenha muitas Rebecas, né, Carla, que eu acho que o grande barato dos jogos, talvez uma mágoa que eu deixo dos Jogos Olímpicos que tiveram no Brasil, na Rio 2016, é que passagem dos Jogos, além de tudo que oferece para a cidade, seja de equipamento que a cidade quer ou não quer, seja da visibilidade que a cidade ganha, como o Rio de Janeiro teve uma densidade maravilhosa, positiva em 2016, que as pessoas não têm compreensão do que foi o momento que o nome do Rio e que a Rio de 2016 fez ao Brasil, mas também a gente espera o quê? Que motive não só o esportista de final de semana, mas como essa legião de grandes atletas. Então, faz parte. Então, a gente vê isso, Carla, é muito legal. Sobretudo foi o que você falou. Quem cresceu como eu, os quarentões, cinquentões, que viam Nádia Comaneci, Olga Korbut, a gente ver sim Daiane, a gente ver sim Rebeca, a gente ver sim Flavinha. Eu não sei, eu sou bobo, eu fico feliz que eu acho assim, alguma coisa o Brasil melhorou para a gente estar comemorando. Desculpa do Poliana, do contente, mas tentar ver uma boa notícia dessa forma, Carla. Perdão os pessimistas, mas olha, hoje é o nosso dia. Ô Guto, um beijo para você, até quinta-feira. Beijo. E pra gente... qualquer edição extraordinária. É isso mesmo. Pra gente se emocionar mais um pouquinho, Thiago, põe de novo, por favor, a comemoração das atletas do Flamengo.